em Mateus capítulo de número 14 e verso de número 30. Apenas um versículo para que você e eu possamos meditar mais um pouquinho, refletir mais um pouquinho. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e verso de número 30. Assim diz as Sagradas Escrituras. Mas sentindo o vento forte, Pedrão teve medo, e começando a ir para o fundo, este mesmo Pedro clamou dizendo, Senhor, salva-me. Só isso. Aqui em Lagoinha São Miguel Paulista, quando o pastor Rodrigo tem subido aqui no palco dessa comunidade cristã, seja pela manhã, seja à noite, porque eu, como pastor dessa igreja, eu tenho que me revezar. O ano passado, todos os domingos do ano, para não dizer todos, apenas o segundo domingo de cada mês eu não pregava os 2 horários. Mas este ano, para não ser tão enfadonho e por Deus ter enviado muitos pastores para nos ajudar, então eu estou revezando. Um domingo pregando pela manhã, outro domingo pregando à noite. Eu preciso fazer esse revezamento, porque apesar de nós termos 2 horários de culto, nós somos um povo só, um corpo só. E os pastores também estão aqui não só para ajudar, mas transmitir aquilo que Deus tem colocado no coração deles. Mas às vezes que o pastor Rodrigo tem subido aqui, Deus tem colocado em meu coração para que você e eu possamos refletir um pouco mais sobre oração. E esse propósito de oração, ele nasce lá atrás, no mês de janeiro, quando tivemos ali o Dia Internacional da Oração. Existe um Dia Internacional da Oração, e justamente por causa deste dia, onde no domingo que sucedeu este dia, nós fizemos um clamor aqui na igreja, Deus colocou o propósito no meu coração para que nós viéssemos falar. Então, desde janeiro, nós estamos falando sobre oração aqui na nossa igreja, quando eu tenho subido a este palco. Na verdade, nós temos conversado sobre os tipos de oração. E quando eu falo sobre tipos de oração, a oração é justamente isso. Ela existe tipos. Então, a primeira grande oração que nós falamos lá atrás foi a oração de Axa. O tipo de oração de Axa é diferente da oração de Moisés, que é diferente da oração de Daniel, que é diferente do tipo de oração de Neemias, que é diferente do tipo de oração do estudante, que é diferente do tipo de oração de Daniel, que é diferente do tipo de oração do missionário. Todas estas nós já falamos aqui em nossa igreja. Essas orações ou esses tipos de orações ocorrem em circunstâncias diferentes, em tempos diferentes, em problemas diferentes, em ocasiões diferentes e em lugares diferentes. Por isso que quando eu olho para a oração, o que eu falo acerca da oração, a conclusão que eu chego acerca da oração, é que a oração, ela é um tipo de coração que se achega diante do Deus magnânimo, com toda a verdade, com tudo aquilo que é. Isso seria oração. Eu não consigo ver oração de outro jeito. Oração é um tipo de coração que já chega-se diante de Deus. Por isso, a oração é um tipo. Por isso, nós temos falado sobre tipos de oração. E por isso, as orações ou a oração, ela é muito pessoal. Ela não tem uma receita. Não existe uma fórmula. Não existe algo que eu venha te receitar, como você orar, porque é um tipo, é pessoal, vem do coração, é você se achegando a este Deus. Isso seria oração. Quando olho para Israel, Israel tinha um local de oração.
Então, quando eu falo sobre Israel, o Israel bíblico, não o Israel atual, não o Israel contemporâneo, não o Israel da pós-modernidade, quando eu falo pós-modernidade, após 1948, quando Israel torna-se nação com um voto de um brasileiro na ONU, Oswaldo Aranha. Com o voto desse brasileiro, Israel volta a ser nação. Eu não estou falando desse Israel, o Israel contemporâneo, mas o Israel bíblico. Quando eu falo de Israel bíblico, a nação orava. Não era um grupo particular na nação de Israel que orava. Não eram apenas os sacerdotes, os levitas, ou a tribo de Judá, ou a tribo de Sacar. Não era um grupo seleto. A nação de Israel orava. E a nação de Israel tinha um local de oração. Qual era o local de oração? O local propício, o lugar exato para se orar em Israel, o templo, em Jerusalém. E quando se estava fora de Jerusalém, quando se estava fora do templo, não importa onde eles estivessem, quando iam orar, eles se viravam em direção ao templo para poder orar. Hoje, ainda os muçulmanos continuam desse jeito. Todas as vezes que eles vão orar, eles viram o rosto em direção ao ponto cardeal de Meca, para orar em direção a Meca. Israel era assim. Israel orava em direção ao templo. Mas quando eu olho para os tipos de orações que você e eu já temos refletido aqui, eu percebo que Deus, Ele ouve diferentes tipos de orações em diferentes lugares. E uma das orações que Deus ouve em um lugar diferente do habitual, do propício, do talvez politicamente correto, do que é normal, seria justamente a oração de Pedro. Em Mateus capítulo de número 14, verso de número 30. Pedro não está orando no templo. Pedro não está orando na igreja. Pedro não está orando no quarto, trancado no quarto, no lugar ali, que seria o lugar da solitude. Pedro está orando em um lugar totalmente inusitado. Um lugar que Pedro faz uma oração breve, uma oração curta, apenas, Senhor, salva-me. Apenas isso é a oração de Pedro. Pedro está orando no mar. Enquanto ele está afundando, a grande pergunta agora que eu faço é: o que é lugar? Porque Israel tinha um lugar. O que é lugar? Lugar é uma das características ou uma das vertentes para definir o espaço geográfico. Geograficamente, o que eu e você conhecemos como litosfera é chamado de espaço geográfico, paisagem ou lugar. Espaço geográfico é esse lugar que você e eu nós construímos, que a natureza constrói, o lugar onde o homem constrói o prédio, as ruas, as casas, tudo isso que o homem constrói, bem como a natureza constrói, tudo isso é chamado de espaço geográfico. Outra característica do espaço geográfico é a paisagem. Paisagem significa tudo aquilo que o olho vê. Repito, paisagem é tudo aquilo que o olho vê. Então, se os meus olhos vos contemplam, geograficamente você é uma paisagem aos meus olhos. E o contrário também é verdadeiro. Se porventura vocês me veem, logo eu sou uma paisagem, um colírio aos vossos olhos. Entretanto, quando falamos geograficamente sobre espaço geográfico, nós temos também o espaço geográfico chamado lugar. E o espaço geográfico chamado lugar, ele é o ambiente de interações sentimentais. Repito, o lugar é o ambiente de interações sentimentais. Vamos lá. Você é um pai. Então você pega o seu filho num determinado dia de folga do serviço e você leva o seu filho lá naquele parque que teu pai te levava. Aí você coloca o filho no carro. Onde nós vamos, pai? Eu vou te levar lá no parque onde eu jogava bola com teu avô. Vou te levar lá. Lugar é o ambiente da interação onde rola o sentimento.
Ou você coloca o filho no carro, e aí você fala, vou te levar onde o pai cresceu, a casa que o pai morou. Aí você chega lá e você fala, nossa, mudou. Aí quem sabe você encontra alguém da tua infância, ainda mora aqui. Lugar é o ambiente da interação que rola o sentimento. Pedro não está num lugar propício, em uma igreja. Pedro não está no templo, que é o comunal de Israel, que é o comunal dos judeus. Vamos orar no templo? Não. Pedro está no lugar inusitado. Pedro está no lugar inapropriado. Pedro está mergulhando. Pedro está prestes a morrer. E neste lugar, que não é apropriado, ainda assim, existe um Deus que os ouvidos estão atentos e Ele ouve a oração em qualquer lugar. Eu aprendo um princípio. O princípio que eu aprendo é, onde quer que o busquemos, Ele será encontrado. E qualquer solo será um solo sagrado. Porque o santo é você. Onde você chegou, chega o reino de Deus. Onde você pisar a planta dos teus pés, chega o reino de Deus. O santo chega lá. Onde você chegar, um altar pode ser levantado. Um altar de oração, um altar de intercessão, um altar de clamor, um altar de pregação, um altar de louvor, pode ser levantado onde você chegar. Porque onde quer que o busquemos, Ele se deixará ser encontrado. E qualquer lugar será um solo sagrado. É por isso, irmãos, que eu não consigo compreender aqui, às vezes, por que é que cristão tem que fazer campanha de oração? Por que é que cristão tem que criar subterfúgios e artimanhas para orar? Eu não consigo entender como existem cristãos que ainda não oram. Não separam um momento para a sua solitude, para clamar, para interceder, mesmo sabendo o caos que está ao seu redor. Não existe uma outra maneira do cristão ele guerrear. Cristão às vezes não guerreia com a boca. Cristão não guerreia com palavras. Cristão não guerreia com armas. Cristão não guerreia com violência. Cristão não guerreia com nada disso. Cristão guerreia com paz. Cristão guerreia com oração, cristão guerreia com perdão. Então eu não consigo entender como um cristão não consegue orar, porque se em qualquer lugar ele se deixa ser encontrado e qualquer solo é sagrado, então, irmão, onde Deus te colocar, leve o evangelho da plenitude do reino de Deus e seja a luz lá. E seja a luz lá. Mas quando eu olho para a oração de Pedro, eu percebo que a oração de Pedro faz parte de um universo. O universo da oração de Pedro é o universo do perigo iminente. Leiamos novamente o versículo de Mateus 14, 30, que diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. Quem? Pedro. E começando a ir para o fundo, quem? Clama Pedro, dizendo: Senhor, salva-me. O lugar de interação sentimental que Pedro faz a oração é o mar, prestes a morrer. É o lugar do universo do perigo iminente. Neste lugar, nós vamos ver que há ondas que são altas, ondas fortes, ventos tempestuosos. A palavra mar na Bíblia tem muitos significados. E um dos significados que a palavra mar pode denotar é mundo e lugar. Se formos contextualizar a história de Pedro e formos nos colocar no papel de protagonista, no lugar de Pedro, nós vamos ver que o mar aqui então para nós seria todo e qualquer lugar que dá ou que tem sensações de perigo eminente. Pode ser a tua família, pode ser o serviço, pode ser a sociedade. Qualquer lugar pode ser um mar de perigo, com ondas altas,
com ventos tempestuosos. E o que seria a onda alta? O que seria um vento tempestuoso? Um vento tempestuoso, a onda alta é a zona da percepção. Pois às vezes no lugar, você não percebe tudo o que está envolvido ali. Mas no lugar perigoso, que provoca medo, como aconteceu com Pedro, existem zonas de percepção, que vão realmente atacar você de modo direto, como o vento atacou Pedro, como as ondas altas atacaram Pedro. Então eu fiquei pensando no mar da nossa vida, no lugar da zona do perigo, no lugar da zona do medo, no mar da nossa vida. O que poderia ser o vento? Ou as ondas altas, que provocam medo? Aí eu fiquei pensando, por exemplo, notícias ruins. Eu não sei se você eu sou bombardeado todos os dias com notícias ruins. Parece que só existe desgraça no mundo. Não parece que existem coisas boas ou pessoas boas no mundo. E quando você vai espairecer para assistir um filme ou alguma coisa, parece que se não tiver sangramento, violência, tiro, também não tem graça. Então você sai como uma válvula de escape da realidade e vai então tentar na fantasia, ali no entretenimento, encontrar uma paz e não encontra. Então eu vou assistir um desenho, é cheio de poder e violência e guerra. É notícias horrendas de atrocidades, sequestro, violências, torturas. Conversei com algum dos nossos irmãos da nossa igreja que é policial, que trabalhou lá no centro da cidade, e eu fiquei olhando, você é crente de verdade? As coisas que ele começou a relatar, só as notícias já provocam medo, traumas, fobias. Os nossos jornais não são mais informativos. O que é um jornal informativo que traz conhecimento? Não. O jornal é política do ódio, é política do caos. Só traz desgraça, caos, medo. Notícias horrendas trazem medo ao universo, ao mar da nossa vida. Nós ficamos desesperados. Outra coisa que provoca medo no mar da nossa vida é o perigo da família virar pique. Porque eu não sei se você já parou para analisar, ou se já refletiu, eu não sei se isso acontece com a tua família. Mas parece que nós não sabemos mais conversar uns com os outros. A gente só discute. E é violência também no nosso falar. A gente enaltece o tom de voz. A gente não conversa mais, a gente ataca. A gente ofende, a gente não faz mais o outro pensar, refletir. A gente acusa, a gente condena. Aí o outro também começa agora a contra-atacar, porque ele vai se defender. Então o nosso linguajar dentro de casa é ferrenho. Pai não entende filho, filho não entende pai. Esposo não entende a mulher, mulher não entende mais marido. Nós não conseguimos mais uma relação pacífica, uma relação amigável. Parece que a família vai a pique, parece que a família vai acabar. Parece que um dia, eu estou contando no relógio, nós vamos nos divorciar, já era. Contagem regressiva para a gente se separar. Eu sou pai de filho vivo, mas eu sou desfilhado. Porque eu não me relaciono, não consigo olhar para a cara do meu filho. Ou o filho, ele é órfão de pai vivo. Porque não tem mais diálogo. E chega qualquer dia e talvez o filho não está mais em casa. O medo da família ruir, o medo da família ser destruída. E mesmo neste medo, você e eu devemos seguir o exemplo de Pedro, porque Pedro estava sentindo medo, estava afundando, estava vendo a morte na sua frente.
Morte pode ser muito significado, sim, pode ser um divórcio, morte. Pode ser a quebra de um relacionamento, morte. Morte tem muitos significados. Pedro viu a morte real. Mas na minha vida, às vezes, a morte também paira. E mesmo nesse mar de caos, eu ainda posso gritar: Senhor, salva-me, salva-me. Eu tenho certeza que neste mar, se você gritar, o Senhor Jesus está pronto para tirar de lá. Existe um outro mar que provoca medo em nossas vidas, que é o mar do pecado. E você e eu somos bem intencionais, ou nós temos boas intenções porque nós queremos deixar a prática do pecado, deixar a prática do erro. Nós somos cônscios, sabemos que estamos errados, mas vira e mexe cometemos aquele mesmo pecado e isso nos chateia. A vontade é de não fazer mais parte desse grupo, de sair desse grupo. Mas o pecado é como realmente uma areia movediça, que quanto mais você se debate nele, mais ele te puxa para baixo. E com isso você vai ficando mais sufocado e vai se achando indigno e não quer sair dali. Mas mesmo no caos do pecado, ainda assim o Deus Santo, que não se contamina com o pecado, está com os olhos voltados para você, esperando você dar um brado, você dar um grito: Senhor, salva-me do meu pecado. E na mesma hora eu tenho certeza que Ele vai estender as mãos e vai te colocar sobre este mar horrendo do pecado. Qual é o universo da oração de Pedro? É o universo do perigo iminente. A oração de Pedro é uma oração breve, porém extremamente abrangente. Eu acredito que essa oração que ele fez em um universo de perigo iminente, ele não fez somente quando ele estava afundando, mas acredito eu, conjecturando, que ele orou isso em outras ocasiões da sua história. Vou te dar um exemplo. Um determinado momento, Jesus chega lá perante os discípulos. Quem sabe Jesus começou a olhar para Pedro. E o olhar de Jesus parecia o olhar daquele pai, sabe? Que tipo assim: eu sei o que você fez, então é melhor você começar a falar logo. E Jesus estava olhando desse jeito para Pedro. E Pedro começou a ficar incomodado com Jesus. Jesus olhando daquele jeito. E o Jesus chega perto de Pedro e quebra o silêncio, quebra a curiosidade. Chega e diz assim: Pedro, eu estava orando com o pai. A gente recebeu uma visita inesperada. É, quem? O Satanás chegou lá. Ah, é? E você não sabe o que ele pediu, Pedro. O que ele pediu, Jesus? Ele pediu para moer você que nem o trigo. Ele pediu para cirandar com você. Pediu para bagunçar, brincar com você um pouquinho. Aí o pai ainda até pensou para te provar, mas eu intercedi e o pai não deixou. E quem sabe quando Jesus contou isso para Pedro, quem sabe, orou na consciência: Senhor, me salva. Outro episódio. Jesus disse para Pedro que ele iria negar 3 vezes. Acontece. E depois, quando Pedro nega 3 vezes e olha para Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: eu te falei que tu ia negar. Porque o olhar de Jesus denunciou: eu te falei que você ia negar. Aí Pedro então vai lá para a solitude, para o quarto dele, e diz a Bíblia que Pedro chora amargamente. E quem sabe Pedro chorando amargamente, arrependido, ele também não orou: Senhor, me salva. Mais para frente, Pedro agora, restaurado, convertido, prega os evangelhos em todas as cidades, de norte a sul, de leste a oeste, e quem sabe no caminho, no perigo do dia a dia da sociedade, Pedro não orou: Senhor, me salva. Mais para frente ainda, chega o momento de Pedro ser crucificado, e ele não quer ser crucificado como Jesus é crucificado. Ele fala: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, então me crucifica de cabeça para baixo, que eu acho que deveria ser pior.
Pedro é crucificado de cabeça para baixo, e quem sabe no momento da crucificação, Pedro também, ele vem e ora: Senhor, salva-me. Então a minha pergunta para você, querido e amado irmão, é a seguinte: qual é o mar da tua vida que está fazendo você sentir medo e está fazendo você viver no perigo? Com receios, com dúvidas do que vai acontecer? Qual é o mar da tua história? Independente de qual seja o mar da tua história, Deus está com os ouvidos prontos para te socorrer. Você só tem que apenas gritar: Senhor, salva-me. Apenas isso. Sem burocracia, irmãos. A oração, conforme eu falei, é um tipo do coração. Pedro em nenhum momento chegou: ó excelentíssimo Senhor, Deus soberano, cuja presença estou, você que é louvado, eterno. Não. Senhor, salva-me. Salva-me deste mar que eu estou enfiado, que às vezes eu mesmo me coloquei. Me tira dessa enrascada. Deus é misericordioso. A salvação para você nessa noite, meu irmão. A cura para você essa noite. A libertação para você essa noite. Porque o Deus que coloca de pé sobre as circunstâncias ruins, Ele está aqui. A oração de Pedro é uma oração pessoal. E por que eu digo que é uma oração pessoal, irmãos? Porque ali Pedro não orou por André, por Mateus, por outros cristãos que viriam. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão encharcados nos problemas dos outros, e estamos encharcados de verdade, com intensidade, nós estamos vivendo de verdade, e isso é louvável, e nós temos que fazer isso mesmo. Nós temos que sentir a dor do outro, mas às vezes nós vamos sugando tanto as dores de outras pessoas, os mares de outras pessoas, os ventos tempestuosos de outras pessoas, que você e eu não conseguimos perceber nós mesmos. Não conseguimos ouvir o grito da nossa própria alma. Não conseguimos perceber que estamos nos doando tanto para outras pessoas, que o limite do meu estoque já chegou no vermelho, eu não tenho mais que o que dar, eu preciso também receber. Eu não consigo ouvir a mim, eu não consigo ver a mim, eu não consigo perceber eu mesmo. E eu estou tão em frangalhos como o outro, mas por causa do outro eu me coloco numa posição superior, ou melhor, ou até mesmo mais sadia, mas na verdade, se eu parar para olhar a mim mesmo, eu estou em frangalhos. Esquecemos-nos do que a referência para amar o outro sou eu. O amor exige um padrão. Sem padrão, sem modelo, não dá para amar. Eu só posso replicar aquilo que recebi. Eu só posso ser aquilo que eu recebi. Sem amor, eu não consigo amar. Por isso, muitos homens são ignorantes e não dão amor. Muitas mães são ignorantes e não falam que amam o filho, porque talvez no histórico passado de vida, não recebeu isso da mãe. O amor exige um padrão. O amor exige um modelo. Então, para que eu ame o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. E eu tenho que olhar para mim também com olhar de misericórdia. Eu te pergunto, querido, por que você consegue liberar perdão para o pecado do outro, mas você não consegue se perdoar? Por que você carrega uma culpa desnecessária? A mesma misericórdia que você dá ao outro, por que você não dá a si mesmo?
o mesmo amor, a mesma compreensão, a mesma atenção que você dá ao outro, por que que você não dá a si mesmo? Por que que você não é complacente com você? Por que que você não ouve você um pouco? Por que que você não olha para dentro de si e se perceba como você está na situação atual? A oração de Pedro foi muito pessoal, porque ele ali percebeu a sua fragilidade e a sua incapacidade, porque às vezes você e eu, nós somos peritos no que fazemos. Pedro conhecia o mar em que estava, ele era pescador, ele sabia nadar, estava acostumado com tempestade, estava acostumado com onda forte, com vento forte, ele estava acostumado, mas ali ele viu que ele não tinha capacidade para sair deste buraco. Irmãos, você e eu temos que reconhecer que não temos a capacidade para sair deste mar de perigo social que nos cerca. Nós não temos a capacidade para sair do pecado, do mar do pecado, que nos afunda. Pelo nosso braço a gente não consegue, pela nossa força a gente não consegue, mas pelo braço do nosso Deus conseguimos. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Só que temos arrogância e soberba, achamos que somos perito, entendidos. Como pode um carpinteiro me falar como dar uma abraçada no mar? Como? Como pode um carpinteiro falar para mim sobre emoções, sendo eu um psicólogo? Como pode um carpinteiro me ensinar sobre contabilidade? Como pode? Nós somos arrogantes com Deus e conosco mesmo. Nós precisamos de ter a mesma humildade e perceber que Pedro percebeu o que ele percebeu e ter a mesma humildade. Eu sou incapaz de sair daqui. É mais forte do que eu. Eu não tenho forças. Eu preciso do Senhor. Estenda o teu braço, salva-me. É a oração de Pedro. Uma oração simples, pessoal, no lugar de perigo iminente, mas extremamente abrangente. Então eu volto a perguntar: qual é o mar da tua vida que traz medo, que te deixa com receios e com perigos? Jesus está aqui, esperando você apenas gritar: Senhor, salva-me. Reconheça que você não tem a capacidade para sair deste buraco. E se você reconhecer que você não tem essa capacidade para sair desse buraco e continuar vivendo, se você não reconhecer, você vai afundar, mas se você reconhecer, Jesus vai te levantar. Porque se você parar para analisar os mesmos problemas que você está com medo, com receio, esse mesmo Jesus está andando sobre cada um deles, revelando o poder dele. Então, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, e você vai ver o quanto ele vai te exaltar. Você vai andar por cima deste medo, por cima do perigo, por cima do pecado. Aí vão olhar para você e vão pensar: ah, você é crente? Sim, irmão, deixei aquilo lá para trás, sou nova criatura. Então a minha oração é que você caminhe por cima deste mar de medo, de perigo, de incertezas, segurando nas mãos do seu mestre. Ele está aqui. Não perca essa oportunidade. Que Deus os abençoe.